Então, para a gente responder essa questão número 4, vamos ler primeiro atentamente e retirar os dados para depois começar a fazer. Um fazendeiro dispõe de material para construir 60 metros de cerca em uma região retangular, com um lado adjacente a um rio. Sabendo que ele não pretende colocar cerca no lado do retângulo adjacente ao rio, qual é a área máxima de superfície que ele conseguirá cercar? Então, gente, o que essa nossa pergunta está nos informando? Ele está nos informando que ele quer cercar uma área com 60 metros de cerca, menos a parte do rio. Vamos chamar essa parte aqui de rio. E as outras partes, né, como é um retângulo, tem duas partes iguais e duas diferentes, né? A diferente é a altura e, né, a largura é diferente também. Então, a largura nós vamos chamar de x e essa parte aqui nós vamos chamar de y. Então, gente, o que nós temos que saber? Para a gente calcular a área, nós vamos ter que fazer o quê? Multiplicar x vezes y, né? Que seria a base vezes a altura. E para calcular o perímetro, teríamos que calcular a soma de todos os lados. Então, somar a soma de todos os lados aqui na nossa figura seria como 2x mais y, né? Porque temos ali 2x, duas partes, mas ele não quer a parte do rio, que seria representada pelo y. Então aqui nós vamos colocar só mais y. Mais y é igual a 60, que é o valor que ele quer cercar, né, de toda essa área. Então agora, com o prosseguimento da questão, o nosso primeiro passo aqui agora é isolar o y. Então o que nós iremos fazer? Nós iremos estar colocando aqui 2x mais y igual a 60 e y igual a 60 menos 2, né? Porque a gente vai passar o 2x para lá e o 2x vai ficar negativo. Então vai ficar y igual a 60 menos 2x. Agora que já isolamos o nosso y, agora vamos substituir o valor de y. Então, o que nós iremos fazer? Nós vamos colocar aqui embaixo a é igual a x. Vamos fechar um parêntese e colocar 60 menos 2x. E vamos agora fazer o nosso famoso chuveirinho. X vezes 60 e x vezes menos 2x. Então a é igual 60x menos do 2x ao quadrado, né? Então, agora que a gente já conseguiu fazer isso, a gente já tem uma equação de segundo grau. Agora a gente vai poder dar mais um passo para nós finalizarmos a nossa questão. Então, como no início da questão estava nos pedindo a área máxima do terreno, então nós iremos estar utilizando o y-vértice, né? Então, aqui para nós adiantarmos a nossa questão, nós vamos estar juntando a fórmula do y-vértice, que é menos delta sobre 4 vezes a, junto com o delta que que a gente iria utilizar normalmente. Então vai ficar com y-vértice é igual menos, que é o menos da fórmula, b ao quadrado, que é a fórmula do delta, vezes menos 4 vezes a AC, sobre 4 vezes a, que é a fórmula do y-vértice. Então agora vamos fazer o quê? Y-vértice é igual menos, né, que é da fórmula, e o delta, que vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a AC. O b é 60 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 2, e vezes c, que é 0. Então, esse menos 4 vezes a vezes c vai dar nada mais do que 0. Então, a única coisa que temos que calcular é o 60 ao quadrado. E não podemos esquecer do 4 vezes a, que é menos 2. Então, vai ficar o menos 8. Então, vamos lá. Y-vértice é igual 60 ao quadrado, 3.600. Ele vai ficar negativo por conta do sinal que está aí fora do parênteses. Então, se for multiplicar menos vezes mais, menos. Então, aqui nós vamos fazer menos 3.600 e embaixo vai ficar menos 8, porque 2 vezes 4, 8, e menos vezes mais, menos. Agora aqui a gente pode dividir, como o 3.600 está em parênteses, nós podemos dividir os sinais. E vai ficar 3.600 sobre 8 positivo. E agora é só a gente fazer o seguinte, 3.600 dividido por 8, que vai dar 450. E como está representando aqui, né, o perímetro, então vai ficar 450 metros quadrados. Então essa é a nossa resolução dessa nossa pergunta de função de segundo grau.
Espero ter ajudado. Agora vamos para a pergunta de trigonometria. Então, gente, para a gente estar começando a nossa questão de trigonometria, vamos ler primeiro atentamente, retirar os dados para depois começar a fazer. Então, o que ela fala? Um fotógrafo decidiu fotografar uma árvore de 35,7 metros de altura. Ele se posicionou a 20 metros de distância, conforme a figura abaixo. Qual é a altura do fotógrafo? Mostra ali também para a gente que raiz de 2 é igual a 1,4 e raiz de 3 é 1,7. Com certeza isso aí nós vamos estar utilizando durante a nossa questão de trigonometria. Então, começando aqui nossa questão, a primeira coisa que eles nos informam é que a árvore tem 35,7 metros. Então já é muito importante quando você começar uma questão, você já ir anotando os dados para você não ficar embaralhado, né? Então a árvore tem 35,7 metros. E também nos informa a distância que o fotógrafo tem da árvore. Então nós vamos colocar aqui distância igual a 20 metros. Então agora sabendo disso, já vamos começar a colocar essas coisas no desenho. Então a árvore, essa árvore toda aqui tem 35,7 metros. E a distância do fotógrafo tem 20 metros. Então aqui já vão anotando para ficar mais fácil. E também ele nos informa que o ângulo do fotógrafo olhando para a árvore é um ângulo de 60 graus. Então, vamos colocar aqui nessa ponta um ângulo de 60. E agora vamos começar a já colocar outros dados. Como se essa daqui é a área total da árvore, então quer dizer que nesse ponto até esse ponto vai ser outro valor. Então, se a gente descobrir esse valor e diminuir pelo tamanho da árvore, nós iremos estar encontrando a altura do nosso fotógrafo. Então essa área aqui, nós vamos estar representando ela por x. Então como que vai ficar? Se a gente pegar 35 menos x, vai dar um valor, que vai ser a altura do fotógrafo. Então a gente já pode colocar aqui 35,7 menos x igual a x, né? Que quando a gente achar o valor, né, de x, nós vamos conseguir diminuir e vamos achar a altura do fotógrafo. E também essa distância aqui de 20 metros, nós podemos colocar ela no cateto de cima, né? Que do ângulo ali de 60 graus. Porque é a mesma distância. Então aqui nós podemos colocar como 20 metros também, né? Porque a altura de baixo é a mesma do que essa altura de cima. A distância, né? Então o que nós vamos fazer? 60 graus para aquele cateto que está sendo representado pelo x é cateto oposto. E o x para esse cateto aqui de baixo, que está sendo representado pelo 20 metros, é cateto adjacente. Então, sabendo disso, já podemos descobrir qual é a razão trigonométrica que nós teremos que utilizar, né? Não vamos precisar utilizar o hipotenusa, porque ele não quer saber nada sobre hipotenusa. Então, qual é a razão trigonométrica que trabalha, né? Cateto oposto e cateto adjacente? A tangente, que é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui que nós vamos colocar tangente é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, como vai ficar? Tangente é igual cateto oposto, que vai ser representado por x, e o cateto adjacente, que vai ficar embaixo do x, vai ficar representado por 20. Então, agora que já fizemos isso, nós precisamos agora saber o ângulo notável, que é representado pelo ângulo de 60 graus. Então, tangente, ângulo de 30, 45 e 60. Então, tangente de 30, né, o ângulo de 30, é representado pela raiz de 3 sobre 3. O ângulo de 45 graus é representado pelo 1. E o ângulo de 60 graus está representado pela raiz de 3. Então, o ângulo que nós vamos estar utilizando é um ângulo de 60 graus. Então, ali nós vamos colocar x sobre 20 igual a raiz de 3. E também é muito importante lembrar do que o nosso exercício estava nos informando, que raiz de 2 é igual a 1,4 e raiz de 3 é igual a 1,7. Então, ali, para simplificar a raiz de 3, nós vamos colocar 1,7 depois na resolução. Então, agora só vamos multiplicar cruzado. X vezes 1, x. X é igual agora. E agora 20 vezes raiz de 3 vai dar 20 raiz de 3. Então, agora iremos colocar assim. X é igual 20, né? Raiz de 3 aqui está nos dando 1,7. Então, aqui nós vamos colocar 20 vezes 1,7. E agora aqui embaixo, x é igual a 34. Então, agora descobrimos o valor de x.
Então agora o que que nós vamos ter que fazer? Como descobrimos o valor de x e para encontrar o valor do fotógrafo teríamos que diminuir pelo valor da árvore, vamos pegar 35,7 menos 34, que é igual a 1,7. Então a altura do nosso fotógrafo é de 1,7 metros. Então o nosso fotógrafo tem 1,70. Então, nosso amiguinho fotógrafo aqui tem 1,70. Até que é bem grandinho esse cara, hein? Maior do que eu. Então, assim acabamos nossa pergunta de trigonometria. Espero ter ajudado.